E aí galera, hoje estou aqui para trazer a quarta parte de Eu em Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer, como preferir. Espero que gostem desse episódio, e se gostarem deixem o like e se inscrevam, pois ajuda muito. Mas é só isso mesmo, fiquem com o vídeo. Depois de sairmos da casa da senhora Tamayo, temos uma folga das missões, e continuamos o nosso treino. Um dia depois, já estava quase anoitecendo, e fomos enviados para outra missão. Obis. Pessoal, atualmente o nosso protagonista tem 14 anos, e o nosso menino Tangerina tem 10 anos, e a história original começa quando o Tanjiro tinha 13 anos, se não me engano, mas aqui como eu me encontrei com o Muzan, ele se esforçaria ao máximo para encontrar a minha família, e eu tinha esse pressentimento. Então aqui o Muzan vai atacar a minha família, quando o Tanjiro ter 12 anos, mas é só isso mesmo, e vou dar um time skip, para a história original iniciar de verdade. Fim da observação. Bom, então vamos lá. Time skip de 2 anos, eu já estava com 16 anos, e os meus amigos com 16 também, só deixando claro, nesse tempo nós não se tornamos Hashiras, pois não se encontramos com nenhum Kizuki, para derrotá-lo, e para quem não sabe, existem 3 jeitos de se tornar um pilar. O primeiro é derrotando um dos membros dos 12 Kizukis, o outro é sendo um Tsuguko de um Hashira aposentado, e o outro é derrotando 50 Onis, já estando no rank Kinoe, que é um rank que antecede o de Hashira, e nesse tempo conseguimos se tornar um caçador de rank Kinoe, então eu que estava com um pressentimento de que o Muzan iria atacar a minha família mais cedo, falo aos meus amigos. E como hoje é a nossa folga de missões, que tal irmos até nossas casas visitar os nossos pais? Eles concordam comigo, e decidimos passar em minha casa primeiro, pois era caminho, então chegamos mais ou menos ao anoitecer. Damos oi à minha família, e conversamos bastante sobre as coisas que aconteceram. Então eu pergunto, onde estava o Tanjiro, e a minha mãe fala que ele foi vender carvão e ainda não voltou. Os meus amigos dizem, e onde será que? Eu falo. Podem ficar tranquilos, o meu irmão é assim, deve ter ajudado muitas pessoas, e talvez ele durma na casa de um aldeão. Quando de repente, pode-se ouvir o som da porta da casa batendo. Quando fomos ver, havia um homem com o braço levantado e com a porta toda estraçalhada, e a Nezuko, que havia saído para pegar alguma coisa na sala, estava no chão com sangue, agonizando de dor. Minha mãe vai até a Nezuko e tenta falar com ela, mas a mesma continua agonizando. Os meus irmãos começam a chorar, e o Sabito fala: isso não é possível. Muzan Kibutsuji, é ele. Eu e os garotos ficamos em posição de combate, e eu digo: respiração do sol. Primeira forma aprimorada. Embuíssem, tradução: valsa da chama. O Sabito diz respiração da água. Primeira forma. Minamugiri, tradução corte d'água superficial. O Tomioka fala: respiração da água. Quarta forma. O Shishio, tradução: maré impactante. E a Makomo diz: respiração da água. Nona forma. Suiryu Shibuki, tradução: respingo de água do caos. Então nós partimos para cima do Muzan com nossos ataques, e rapidamente o rei dos demônios invoca seus tentáculos, que começam a se debater. Já estávamos fora da casa, e os tentáculos do mesmo estavam cortando árvores e a neve. Obis. Pessoal, o nosso nível de força é o seguinte: o Sabito, Makomo e Tomioka estão no nível próximo ao de um Hashira, e eu já estou mais forte que a maioria dos pilares. Só não superou Jomei, pois nesse tempo não tivemos tanto tempo para treinar. Fim da observação. A luta continua com eu e os garotos lutando contra o Muzan, com eu na maioria das vezes salvando os meus amigos de ataques fatais. Essa luta se estendeu pela noite inteira, até que o sol estava prestes a nascer, e o Muzan decidiu fugir do combate com medo de virar torresmo. No final do combate nenhum de nós estava gravemente ferido, pois eu o salvava com o mundo transparente, e também eram 4 caçadores praticamente de nível Hashira, e que sabiam que apenas um arranhão poderia ser fatal, e o Tomioka e a Makomo haviam quebrado suas espadas em um ataque do Muzan, e estávamos todos muito ofegantes, principalmente eu, pelo uso do mundo transparente a noite inteira, até que o Tanjiro chega e vê o nosso estado de cansaço, e a Nezuko caída com sangue. Então ele fala: mas, o que aconteceu aqui? Eu falo: o Muzan Kibutsuji veio aqui e nós lutamos com ele, pelo visto ele tentou transformar a Nezuko em um Oni. Obis.
Pessoal, eu contava sobre os Onis para o Tanjiro, pois querendo ou não ele precisava saber. Fim da observação. Então ele fala: mas será que a Nezuko vai ficar bem? Pergunta o mesmo com preocupação. Eu falo: olha, ela conseguiu sobreviver ao sangue dele, mas provavelmente se tornará um Oni. Obis. Pessoal, no tempo que a gente treinava e ia visitar um ao outro, os meus amigos se tornaram muito amigos dos meus irmãos. Fim da observação. O Sabito fala: mesmo que ela seja um Oni, ela pode se alimentar igual a senhora Tamayo, apenas com uma quantidade de sangue. Eu e os outros concordam. Após se passar um tempo, a Nezuko acorda. Aqui por algum motivo, ela não endoidou que nem no anime. Nós já tínhamos colocado um bambu na boca dela. Não pense besteira, deixe o espírito de 5º ano para lá. Então ela acordou e ficou de boa, brincando com as pernas em casa. O Tanjiro fala: Oni, eu quero me tornar um caçador de demônios igual a vocês para conseguir fazer a Nezuko voltar a ser humana. Minha mãe, que estava observando, fala: mas Tanjiro, tem certeza é perigoso? O Tanjiro disse: sim, mãe, eu consigo utilizar a Hinokami Kagura, que o Yoni me ensinou um tempo atrás. Então se eu treinar acho que consigo. Eu falo: tudo bem, se você quiser isso, mas vai ter que se esforçar. Tudo bem. Ele diz: certo. Então vamos para dentro. Conversamos um pouco mais, nos arrumamos e explicamos para minha mãe que iríamos ir e não voltaríamos tão cedo. Então eu, o Sabito, a Makomo, o Tomioka, o Tanjiro e a Nezuko, eita turminha grande, vamos até a casa do Sr. Rokudaki. Chegando lá, o mestre pergunta o porquê de estarmos ali. Então nós entramos e começamos a explicar sobre como um Muzan invadiu nossa casa e transformou a Nezuko em um Oni, e que conseguimos segurá-lo até quase um nascer do sol, mas ele fugiu. O Rokudaki fala: incrível como conseguiram segurá-lo, e vejo que precisarão esperar para conseguir uma nova espada para o Tomioka e a Makomo, mas continuando porque o Tanjiro está aqui. Obis. Pessoal, às vezes eu trazia os meus irmãos para a casa do mestre para irem se conhecendo. Fim da observação. Eu falo: ele está aqui, pois também quer se tornar um caçador, para ajudar a fazer a Nezuko voltar a ser humana. E depois explicamos um pouco sobre a Tamayo e o Oshiro, e que eles eram Onismas do bem. Então, depois de muita conversa, decidimos iniciar o treinamento do Tanjiro. O mestre diz que primeiro treinaria o físico do mesmo na montanha com armadilhas. Eu e os garotos concordamos. Então assim se passa apenas uma semana do Tanjiro treinando na montanha, pois ele era muito mais forte que a história original, por eu o ensinar a Hinokami Kagura, e para isso ele treinava seu físico. Então depois dessa semana o Tanjiro decidiu que queria aprender a Hinokami Kagura, porém primeiro a respiração da água, pois o corpo dele não aguentava usar a Kagura por muito tempo. Só lembrar eu que treinei desde os meus 3 anos, e mesmo assim ficava cansado. Então começou o treino do Tanjiro com o mestre e os garotos para aprender a respiração da água. Então o Tanjiro aprende com uma certa facilidade, pois os garotos eram, até que eu decido treinar o Tanjiro com a Kagura. Basicamente ele não conseguia usar a dança por muito tempo, mas agora ele já tinha mais resistência. Assim se passou 6 meses do Tanjiro treinando. Ele já tinha 13 anos, e o mesmo estava muito forte. Mesmo então decidimos mandá-lo para a seleção final. Após o Tanjiro ir, ele passa os 7 dias bem de boas, pois além de estar mais forte, o Oni das mãos nem existia mais. Então ele volta da seleção sem estar muito cansado e sem arranhões. Obis. Pessoal, nessa seleção o Zenitsu, Inosuke e Kanao já estavam participando, e o motivo disso é simples: roteiro kkk. Fim da observação. Após o Tanjiro chegar, esperamos mais 14 dias para sua espada ser feita. Então a sua espada chega e a mesma fica totalmente preta. Após isso já fomos mandados para outra missão, onde mulheres novas estavam desaparecendo misteriosamente. Então nós arrumamos e partimos para a missão. Após uma caminhada, chegamos ao nosso destino, a cidade. Então ouvimos falar que na noite passada uma garota havia sido levada, e decidimos interrogar o marido da garota para termos informações, onde ele nos leva até o local que a garota apareceu, e começamos a farejar o rastro do Oni, até que já estava quase de noite, e sentimos que o Oni apareceu. Então em alta velocidade vamos até o local que o Oni estava, e o Tanjiro fala: pessoal, deixem esse Oni comigo. Nos falamos ok, até que o Tanjiro pega aquela garota que estava nas mãos do Oni, e aparecem 3 Onis. Então o Tomioka fala: eu cuido de um. O Sabito fala:
e eu do outro, e o Tanjiro fala: e eu desce aqui, até que o homem que estava com a gente pergunta onde estava sua noiva, e o Oni fala que a devorou. Então os três com ataques básicos cortam a cabeça dos Onis. Então acontece, nós vamos embora do local, e o homem que se vire pra lá. Até que o Tanjiro fala que vai comer um miojo, e eu falo que nós iríamos descansar, pois não dormíamos há 2 dias, então nós vamos dormir, e o Tanjiro vai comer o seu miojo até que sente o cheiro do Muzan e vai correndo até ele. Nesse momento acontece, como na história original do Muzan, transformando um cara em Oni, e o Tanjiro segurando, e depois indo para a casa de Tamayo. Na casa eles conversam a mesma coisa, e a Tamayo descobre que o Tanjiro era meu irmão. O Tanjiro fica surpreso por ela nos conhecer, e a mesma conta que está em busca de um antídoto para transformar Onis em humanos. Até que do nada um Oni com unhas enormes aparece e tenta acertar o Tanjiro, que o mesmo desvia e fala: respiração da água. Segunda forma, Mizuguruma. Tradução: roda d'água. Assim o Tanjiro corta a cabeça do Oni sem quaisquer dificuldade, e coleta o sangue dele e dá para a Tamayo, que agradece. Após isso ele vai embora e espera no lugar onde